Este é o Bob. O Bob é um engenheiro de software e hoje ele vai nos ajudar a fazer uma avaliação por expansão, seguindo diretrizes, onde vamos analisar ações mínimas, densidade informacional e ações explícitas. Vamos começar pela categoria ações mínimas. Primeiro tópico: verificar se um formulário de entrada de dados, o sistema posiciona o cursor no começo do primeiro campo de entrada. Verificamos que sim, que o cursor é posicionado na primeira posição, que seria o campo de inserir o texto para a tradução. O segundo tópico é verificar se os movimentos do cursor são minimizados. E verificamos que sim, o botão traduzir é bem próximo do campo de inserção de texto a ser traduzido. O terceiro tópico é verificar se o usuário dispõe de um modo simples e rápido entre os campos de navegação. E verificamos que não é aplicável, já que só existe um campo de entrada. Porém, se formos analisarmos do ponto de vista de um deficiente visual, verificaremos que são necessários 44 tabs para que ele altere a língua original, e em seguida mais 2 para que ele altere a língua final, o que dificulta bastante o trabalho. O quarto tópico que iremos analisar é verificar se o grupo de botões de comando possui um valor default. E verificamos que sim, que caso o usuário nunca tenha utilizado o Google Tradutor, ele posiciona como inglês, espanhol e francês as línguas principais, ou a língua do seu browser. O quinto tópico é verificar se a estrutura dos menus é disposta de um modo que economize o número de passos para a seleção. E verificamos que sim, pois o passo para fazer a tradução é só inserção do texto e clicar em traduzir, isto se o texto já não for traduzido automaticamente. Vamos entrar agora na categoria densidade informacional. O primeiro tópico é verificar se a densidade informacional das janelas é reduzida. E verificamos que sim, pois o campo que nós utilizamos para realizar as ações é inferior a 40%. E a região realçada é inferior a 10%. O segundo tópico é verificar se nas telas existem apenas dados e informações necessários e indispensáveis para o usuário na realização da sua tarefa. E verificamos que sim, pois a página não apresenta informações que desviem o foco ao objetivo da página. Terceiro tópico: na entrada de dados codificados, os códigos apresentam somente os dados necessários presentes na tela e de uma maneira distinguível. E verificamos que sim, pelo fato dos únicos códigos que existem na tela ser o da língua de entrada e da língua de saída. Quarto tópico: analisar se o sistema minimiza a necessidade do usuário de lembrar dados exatos de uma tela para outra. Novamente verificamos que não é aplicável, pois não existe transição de telas. O quinto tópico é verificar se na leitura de uma janela, o usuário lê os objetos principais seguindo linhas em formato de Z. E verificamos que sim, a página é bem estruturada, apresenta um layout com um topo, um conteúdo e um rodapé. E os seus objetos principais estão em duas caixas de texto muito bem posicionadas na tela. O sexto tópico é verificar se o sistema evita apresentar um grande número de janelas que podem descartar ou sobrecarregar a memória do usuário. E verificamos que sim, pois no sistema só existe uma tela e ela não sobrecarrega de conteúdo. O sétimo tópico é verificar se na manipulação dos dados o usuário está liberado de tradução de unidades. E verificamos que sim, pelo fato de estarmos lidando com um conversor, não existe necessidade nenhuma do usuário executar uma conversão. O oitavo tópico é verificar se as listas de seleção e combinação apresentam uma altura correspondente ao máximo de 9 linhas. E verificamos que não, a regra de 5 a 9 linhas de seleção foi estourada nesse sistema. Você pode selecionar livremente quantas linhas quiser, quantas vezes quiser, já que o sistema ajusta a área de entrada e saída do texto. O
nono tópico é verificar se os painéis de menu apresentam como ativas somente as opções necessárias, e verificamos que sim, o sistema é simples e objetivo. E para finalizar, vamos entrar na categoria Controle Explícito. Primeiro tópico, o sistema posterga os processamentos até que o usuário tenha completado todas as ações? E verificamos que não, a tradução é realizada automaticamente após alguns segundos. Segundo tópico, durante a seleção de uma opção do menu, o sistema permite a separação entre indicação e execução da opção? Verificamos que sim, pois ao posicionar o mouse em cima de um menu, ele é realçado, e ao clicarmos que ele executa a ação. Terceiro tópico, para iniciar o processamento dos dados, o sistema sempre exige do usuário uma ação explícita de enter? Vemos que não, que a tradução é feita automaticamente após alguns segundos. Quarto tópico, é sempre o usuário quem comanda a navegação entre os campos de um formulário, e verificamos que essa análise não é aplicada, pois só existir um formulário. A análise final do sistema nos leva à conclusão de que o sistema é simples e bem objetivo, com um layout limpo. Porém, a visibilidade para mudança de estados e ênfase se mostrou bem simples e quase passa despercebido pelo usuário. O maior ponto negativo foi o quesito de acesso para deficientes visuais que utilizam o Tab como navegação, e estes foram prejudicados pelo alto número de cliques para chegar a uma determinada ação. Com a análise dessas três diretrizes elementares, podemos perceber que a ferramenta atende a maioria dos requisitos, o que deixa bem claro que o desenvolvedor se preocupou com a ergonomia.